que está por trás da queda tão rápida do governo afegão apoiado pelos Estados Unidos? O que explica que 20 anos de ocupação americana no país não tenham sido capazes de construir um governo forte e forças armadas capazes de combater o Talibã? Vejamos algumas possíveis respostas para estas questões. Você está desempregado ou quer ganhar uma renda extra com a internet? Conheça o método Home Office e trabalhe para algumas das maiores empresas do mundo, sendo pago em dólares por seus serviços. Este curso irá te capacitar para fazer várias tarefas que essas empresas precisam através do seu computador ou smartphone, do conforto de sua casa e, o melhor, será pago em dólares. Clique no link da descrição para saber mais. A rápida queda do governo afegão, apoiado pelos Estados Unidos, pegou de surpresa boa parte do mundo, culminando com uma retirada caótica para milhares de estrangeiros e afegãos no último dia 15, quando a capital Cabul caiu sob o domínio do Talibã. E apesar de algumas análises apontarem para uma eminente queda do regime afegão, que era mantido pelos Estados Unidos logo após a retirada das tropas ocidentais, nem mesmo a mais pessimista delas esperava que isso acontecesse tão rápido. No entanto, uma análise minuciosa sobre as políticas dos Estados Unidos para o Afeganistão nos permite identificar as raízes deste colapso. Em 2019, o Washington Post obteve acesso via judicial a 2.000 páginas de documentos de um estudo do governo americano para entender o que deu errado com sua estratégia para o Afeganistão. Nestes documentos, constam entrevistas de militares e civis do governo americano envolvidos com o Afeganistão, em que falam livremente sobre as falhas da estratégia aplicada ao Afeganistão e como isso desenhou um evidente fracasso em seus objetivos. Em conflito com a verdade. Uma vez que foi obtido sucesso nos objetivos iniciais, os americanos se depararam com uma falta de propósito para sua estadia no Afeganistão, mas diante da cobrança por resultados e objetivos concretos, os dados começaram a ser maquiados para passar a impressão de que tudo corria bem. E mesmo quando era constatado o fortalecimento do Talibã, as entrevistas de militares americanos não só não divulgavam tais informações, como também tentavam passar a impressão de que estavam fazendo progresso. E a mesma estratégia era adotada por todos os envolvidos com o Afeganistão, de tal modo que o cenário repassado à imprensa e ao público não era o que verdadeiramente acontecia no país. Não invadimos países pobres para torná-los ricos. Não invadimos países autoritários para torná-los democráticos. Invadimos países violentos para torná-los pacíficos e claramente falhamos no Afeganistão. James Dobbins, ex-diplomata dos Estados Unidos, serviu como enviado especial ao Afeganistão nas administrações de Bush e Obama. As sementes da corrupção. Como presidentes, tanto Bush, Obama e Trump prometeram a mesma coisa ao público, que evitariam cair na armadilha da construção de uma nação no Afeganistão. Neste aspecto, os presidentes falharam miseravelmente e os Estados Unidos alocaram mais de 133 bilhões de dólares para construir o Afeganistão. Isso é mais do que gastou, ajustado pela inflação, para toda a Europa Ocidental com o Plano Marshall após a Segunda Guerra Mundial. Mas o maior problema disso é que boa parte deste dinheiro foi desperdiçado ou desviado por funcionários e políticos corruptos do Afeganistão, alimentando um sistema extremamente corrupto que sugou imensas quantias por anos. E ao permitir que a corrupção se agravasse, os americanos ajudaram a destruir a legitimidade popular do vacilante governo afegão pelo qual lutavam. Isso porque com juízes, chefes de polícia e burocratas extorquindo subornos, muitos afegãos amargaram a democracia e se voltaram para o Talibã para fazer cumprir a ordem. E a estratégia americana de inundar o país com dinheiro para resolver os problemas foi adotada desde os primeiros dias da guerra. Assim, para adquirir lealdade e informações, a CIA deu dinheiro a senhores da guerra, governadores, parlamentares e até a líderes religiosos. As Forças Armadas dos Estados Unidos e outras agências também fomentaram a corrupção, distribuindo pagamentos ou contratos a outros personagens afegãos em uma busca equivocada por estabilidade. E os documentos mostram que a CIA, os militares dos Estados Unidos, o Departamento de Estado e outras agências usaram dinheiro e contratos lucrativos para conquistar a lealdade dos senhores da guerra afegãos na luta contra a Al-Qaeda e o Talibã. Mas o que se pretendia ser uma tática de curto prazo
acabou por ser uma prática que vinculou os Estados Unidos a algumas das figuras mais notórias do país durante anos, como os chamados Senhores da Guerra. Vários altos funcionários dos Estados Unidos reconheceram que os Senhores da Guerra eram odiosos e corruptos, mas eles também os descreveram como o único baluarte eficaz contra o Talibã e disseram que era melhor pagá-los para serem amigos do que os ter como inimigos. E diante desta pujança, já em 2016, o governo afegão havia se auto-organizado em uma cleptocracia sob o qual as pessoas no poder poderiam saquear a economia sem restrições, de acordo com Christopher Kolenda, um coronel aposentado do exército que aconselhou vários comandantes dos Estados Unidos durante a guerra. A cleptocracia ficou mais forte com o tempo, a tal ponto que a prioridade do governo afegão passou a não mais ser a boa governança, mas sim a sustentação dessa cleptocracia. Por este motivo, muitos afegãos viram seu governo como incompetente e ruim, já que juízes, policiais e todos os tipos de detentores de cargos rotineiramente submetiam as pessoas à extorsão. Em contraste, os afegãos muitas vezes viam o Talibã como brutal, mas eficiente e devoto. Tardiamente, os comandantes militares dos Estados Unidos iniciaram uma campanha para erradicar a corrupção e limpar o governo afegão. No entanto, o despertar frustrou muitos funcionários civis dos Estados Unidos que sentiram que os chefões uniformizados haviam minimizado o problema desde o início da guerra. E a corrupção era de tal magnitude que $1 bilhão foram roubados do maior banco do Afeganistão, que era garantido pelo Tesouro dos Estados Unidos. O Banco Kabul, o maior do país, quase entrou em colapso sob o peso de $1 bilhão em empréstimos fraudulentos. O governo afegão planejou um resgate de emergência para conter uma corrida ao banco, enquanto multidões enfurecidas faziam filas para sacar suas economias. Os investigadores americanos logo determinaram que o Kabul Bank falsificou seus livros para esconder centenas de milhões de dólares em empréstimos não garantidos para executivos de negócios politicamente ligados, incluindo o irmão do então presidente, Mahmoud Karzai, e a família de Fahim Khan, o senhor da guerra que servia como primeiro vice-ministro do país. Outro alto funcionário não identificado dos Estados Unidos disse a entrevistadores do governo que, no entanto, as agências de espionagem dos Estados Unidos sabiam de problemas dentro do Banco Kabul 1 ano antes do colapso. Ele disse que funcionários da inteligência dos Estados Unidos estavam rastreando fluxos de dinheiro ilícito do banco para o Talibã e outros insurgentes e compartilharam as informações com seus colegas da inteligência afegã. Mas nenhuma das agências de inteligência alertou as autoridades, porque para eles isso não era de sua competência. O Exército de Papel. Ano após ano, os generais dos Estados Unidos afirmaram publicamente que estavam progredindo constantemente no ponto central de sua estratégia: treinar um exército afegão e uma força policial nacional robusta que poderiam defender o país sem ajuda estrangeira. No entanto, nas entrevistas dos documentos, os consultores militares dos Estados Unidos descreveram as forças de segurança afegãs como incompetentes, desmotivadas e repletas de desertores. Eles também acusaram os comandantes afegãos de embolsarem salários pagos pelos contribuintes dos Estados Unidos para dezenas de milhares de soldados fantasmas que só existiam no papel. E nenhum deles expressou confiança de que o exército e a polícia afegãos jamais conseguiriam rechaçar e muito menos derrotar o Talibã por conta própria. E um oficial militar dos Estados Unidos afirmou que 1/3 dos recrutas da polícia eram dependentes ou talibãs. Outro afirmou que estes roubavam tanto combustível das bases americanas que eles sempre estavam cheirando a gasolina. Portanto, as forças de segurança que no papel contavam com mais de 300 mil membros, na verdade nunca chegaram perto deste número em termos de efetivos reais. Por outro lado, os militares americanos também não conseguiram formar forças de segurança realmente efetivas, de modo que as declarações dos comandantes militares não eram condizentes com a realidade. O colapso. Quando o governo americano começou a negociar com o Talibã a retirada de suas tropas do Afeganistão, todos os componentes do governo afegão já podiam vislumbrar o seu futuro. Em essência, pode-se dizer que se o objetivo do governo constituído era sugar os recursos americanos, era mais do que previsível que este perderia sua razão de existir. E uma vez que o dinheiro americano deixou de fluir como antes, governadores de províncias ordenaram que suas tropas se rendessem e senhores da guerra simplesmente mudaram de lado.
E para o soldado afegão médio, não se vislumbrava boas perspectivas para combater por um governo que sem dúvida alguma o abandonaria. Aliás, em muitos casos que estes desejassem combater, como aconteceu com as tropas de elite das Forças Armadas, eles simplesmente ficaram sem apoio logístico, seja porque o material estava indisponível, seja porque foi desviado por algum funcionário corrupto. Durante anos, os Estados Unidos alimentaram uma ampla rede de corrupção, subornos e compra de lealdade, acreditando que isso de alguma forma frutificaria em um Estado forte. No entanto, isso criou uma casta que cobrava por seu apoio, enquanto a sociedade alimentava um repúdio pela democracia, pois os americanos toleraram até mesmo fraudes eleitorais em nome de seu objetivo de ter um governo central forte e aliado. E os resultados desta política podem ser amplamente vistos atualmente nos noticiários. Um desfecho previsível para uma situação que foi encoberta por anos e durante administrações de vários presidentes americanos. E diante destes dados, podemos ver que o Afeganistão não foi perdido nos últimos meses, mas ao longo dos anos, com erros estratégicos que remontam ao início da ocupação americana. Estávamos desprovidos de uma compreensão fundamental do Afeganistão. Não sabíamos o que estávamos fazendo. Douglas Lutt, general do Exército Americano. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a fazer mais vídeos como este. Até o próximo!